Bem, pessoal, vamos começar a correção do nosso TD de matemática do oitavo ano, ok? Primeira questão diz o seguinte: João usou apenas cédulas de R$ 20 e de R$ 5 para fazer um pagamento de R$ 140. Quantas cédulas de cada tipo ele usou? Sabendo que no total foram usadas 10 cédulas. Então vamos lá. Problema que será resolvido como um sistema, tá bom? Então, o que é que nós iremos fazer? Vamos estabelecer uma incógnita para cada tipo de cédula. Cédula de 20, eu vou chamar de V. E as cédulas de 5 eu vou chamar de C, ok? Então, o problema diz que eu tenho 10 cédulas. Então, a quantidade de um e a quantidade da outra vai dar 10. Se eu pegar a quantidade de cédulas, que é a letra V, e multiplicar por 20, vai me dar o valor em reais. Por exemplo, se eu tenho uma cédula, vai dar 20. Se eu tenho duas cédulas, 20 vezes 2, 40. Se eu tenho três cédulas, 20 vezes 3, 60. E assim sucessivamente. E vou fazer a mesma coisa com as de 5 e vai me dar um total de R$ 140. Aqui eu posso fazer várias coisas, tá? Uma das coisas que eu faria é começar primeiro com C, certo? Para utilizar o método da adição de maneira mais prática, né, com números menores. O método da adição diz que, de maneira mais prática, né, pega o coeficiente de baixo, coloca em cima, pega o coeficiente de cima, coloca embaixo e troca o sinal de um dos dois. Eu vou trocar o do 5, tá bom? Cada um troca o que achar mais conveniente. E aí você vai multiplicar cada um desses elementos por esse número menos 5 e embaixo por esse número 1. Ok? Então vamos lá. Menos 5 vezes C vai dar menos 5C, menos 5V igual a menos 50. Multiplicar por 1 é só repetir. Tá? Lembrando que eu poderia ter dividido por 5 e multiplicado por menos 1. Também poderia ter sido feito dessa forma. Né? E aí eu vou aplicar o método da adição. Cancelou. Aqui vai dar 15V e aqui vai dar 90. Então V vai ser 90 dividido por 15. 20 eu vou ter 6 cédulas. E se eu tenho 10 cédulas ao total, né? Se eu tenho 10 cédulas e dessas 10, 6 são de R$ 20, é lógico que a de R$ 5 serão 4, tá? Fazendo um teste, só para ver se está certo, se eu tenho 6 cédulas de 20, eu vou ter R$ 120. Se eu tenho 4 cédulas de 5, eu tenho R$ 20. Se eu somar esses dois valores, dá 140. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão número 2 diz o seguinte: numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e um estojo é R$ 10. O preço do estojo é R$ 5 mais barato que o preço de 3 lápis. Qual a soma dos preços de aquisição de um estojo e um lápis? Então, vamos ler e escrever em linguagem matemática cada uma das situações, tá bom? O problema disse que, aliás, primeiro passo é identificar quem são os elementos aqui do meu problema. São lápis e estojo, tá bom? Então, lápis eu vou chamar de L e estojo eu vou chamar de E. Fica mais fácil para mim. Então, aqui está dizendo que dois lápis, mais um estojo. Vou colocar um L maiúsculo, senão vai ficar tudo parecendo L, né? Dois lápis e um estojo custam R$ 10. E aqui está dizendo que o preço do estojo é R$ 5 mais barato do que o preço de 3 lápis. Ou seja, 3 lápis custam mais do que um estojo. Quando tem problema que fala que há mais, eu prefiro fazer a diferença. Ou seja, eu vou colocar 3 lápis menos o estojo. A diferença entre esses dois valores é de R$ 5. E fazendo assim, eu tenho o meu sistema armado e preparado para ser feito pelo método da adição. Note que os termos do E já são opostos. Então, eu não tenho que subir 3 e descer 2. Aqui o E, né, os estojos, aqui já tem um estojo positivo e aqui tem um estojo negativo. Eu vou aplicar a adição direto. Aqui vai dar 5L. Esse aqui cancela com esse.
E 10 mais 5 vai dar 15. L é 15 sobre 5. L vai ser igual a 3. Isso quer dizer que o lápis custa R$3. E para descobrir o estojo, aí você procura em qualquer um das igualdades. Tá? Eu vou pegar a primeira. 2 lápis mais o estojo, R$10. Se um lápis é 3, 2 lápis serão 6, não é isso? Então, o estojo será 10 menos 6. 10 menos 6 dá 4. Só que ele não quer isso, né? Ele quer saber qual o preço de aquisição de um estojo e um lápis. Um estojo e um lápis vão me custar R$7. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 4 diz assim. Em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados dentre motos e carros. Ele conseguiu visualizar 54 rodas. Qual é a quantidade de motos e carros estacionados na rua de André? A rua não é do André, é a rua pública. Mas vamos ao problema, a rua onde André mora, né? São 20 veículos, pessoal, entre carros e motos. Então, esse 20 aqui relaciona-se às quantidades. Então, as motos mais os carros são 20 veículos. A outra número que ele colocou é 54 rodas visíveis, né? Pôde visualizar. Isso quer dizer que, vamos dizer, aquelas rodas que estão no chão, tá? As motos têm 2 rodas, os carros têm 4 rodas. E ele viu ao todo 54 rodas. Ok, está aqui o meu sistema pronto. Né? O que é que eu vou fazer? Vou descer o 1, subir o 2, trocar o sinal de um dos 2. Resolvi trocar o sinal do número de cima, tá? Do menos do 2. Então aqui eu vou multiplicar todo mundo por 2, menos 2 no caso, né? O que é multiplicar por menos 2? É multiplicar por 2 e trocar o sinal. Então fica menos 2m, menos 2c, igual a menos 40. E aqui embaixo fica 2m mais 4c, igual a 54, porque eu estou multiplicando por 1. E multiplicar por 1, basta repetir o número. Esses dois são opostos, vão cancelar. 4 menos 2, eu vou ficar com 2c. E 54 menos 40 vai dar 14. Tá? Então, c será 14 dividido por 2. C vai ser igual a 7. Isso quer dizer que eu tenho 7 carros. Mas o problema diz que são 20 veículos. Né? Se são 20 veículos e desses 20, 7 são carros, motos é o resto, né? Que são 13. Ok, pessoal? Finalizado mais um problema. Vamos lá, pessoal. Questão número 5 diz assim, né? Resolva a situação abaixo e determine o que é pedido. Então, ele quer saber, né, quanto dá isso aqui, tá? Mas vamos primeiro ao fácil, tá? Eu coloquei a figura bem... Aumentei bem o tamanho porque eu só consegui ver certos detalhes com ela desse tamanho, tá bom? Então vamos lá, olha aqui, ó. Aqui é um par de sapato, 2 pares, 3 pares de sapato. Se 3 pares de sapato, lembrando que aqui é um par, tá? Aqui é o par de sapatos, tá bom? Então, se 3 pares de sapato é 30, um par é 10, ok? Então, se aqui é 10, isso quer dizer que 2 homens mais 10 dá 20. Ou seja, 2 homens serão 10 e um homem será 5. Tá? Então o homem aqui é 5. Aí eu tenho aqui essas duas bandanas, sei lá o que, gravata, alguma coisa do gênero aqui, que eu não sei o que é. Eu vou chamar isso aqui de x. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 4x mais o homem é igual a 13. Então 4x vai ser igual a 13 menos 5. 4x igual a 8. Consequentemente, esse x será 8 sobre 4, que vai dar 2. Então isso aqui vale... Cada um desses vale 2, né? Ó, 2 mais 2, 2 mais 2. Aqui 2 mais 2, 4, mais 4, 8, mais 5, 13, tá? Então o par de sapato é 10. Só que aqui embaixo, ó, eu aumentei por causa disso. Eu tenho um pé do sapato. Aqui é o par do sapato. Um pé só vai ser 5. Um bichinho desse aqui só será 2. Só que aí é que vem um problema. Esse homem aqui será 5, tá? Só que o homem, ele tá segurando 2 bichinhos desse, tá? E ele ainda tá de sapato. Não tinha visto isso porque a imagem estava pequena, tá? Então, aqui vai ter que ficar 5 mais o homem, que é 5. Tá? O homem não é 5?
né? O homem é 5, mais as duas coisinhas dela que tá aqui, né? Essas 2x aqui que é 4, mais os 2 sapatos, né? Que também são 10, tá? Tudo isso vezes 2, certo? Não sei se deu para ver, mas o homem aqui tá de sapato, ó, tá? O pezinho dele aqui é mais clarinho, o pezinho dele aqui tem umas marquinhas escuras que são do sapato que tá aqui. Bom, maldade no desenho. Então aqui vai ficar 5 mais 19 vezes 2, né? 19 vezes 2 vai dar 38. 38 mais 5, 43. Ok? Então esse problema aqui na verdade dá 43, né? O homem mais os dois bichinhos que são 4, mais o par de sapato, né? 15 com mais 4, 19. Vezes 2, 38. Mais 5, 43. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos à questão número 6, que diz o seguinte, né? Considerando 4p menos 2 que é igual a 6, identifique o par ordenado pq, que é a solução da equação. Então, basicamente, eu só tenho que trocar o p pelo primeiro elemento aqui do par e o q pelo segundo em cada item e ver qual ou quais o resultado será correto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer com o A. Eu vou trocar o p por um 1 e vou trocar o q pelo 2. Isso vai ter que dar 6 no A, né? Aqui vai ficar 4 menos 4. 4 menos 4 é 0, não é 6. Então, isso aqui é falso, tá? Teria que dar 6, dá 0. Vamos pegar o B. O B, vou fazer a mesma coisa. 4 vezes 2, menos 2 vezes 1. Será que isso aqui dá 6? Então, 4 vezes 2 é 8, 2 vezes 1 é 2. E 8 menos 2 dá 6. Verdadeiro. Marca a letra B. Vamos tentar o item C. Tá? O C, 4 vezes 3, menos 2 vezes 3. Ele diz que tem que dar 6. 4 vezes 3 é 12. 2 vezes 3 é 6. 12 menos 6 dá 6. Marca o item C também. Ponto D. Pessoal, todos os outros pontos também tem 3. Então, eu só vou ter um ponto para cada. Então, se o 3 aqui, eu já sei que os outros são falsos. Vou fazer apenas para desencargo de consciência, tá? Menos 2 vezes 2, que é o par ordenado 3 e 2. Isso aqui tem que dar 6. 12 menos 4 não dá 6, né? Dá 8, então é falso. E letra E, 4 vezes 3 menos 2 vezes 5, isso aqui tem que dar 6. 4 vezes 3 é 12, 2 vezes 5 é 10, isso aqui dá 2, como disse que tem que dar 6, está falsa. Então os itens corretos são só os itens 1 e 2. Ok, pessoal? Vamos adiante. Bem, pessoal, vamos lá. Questão número 7. Represente graficamente as equações. Então, eu tenho a primeira equação, 2x menos y igual a 3. Eu tenho a segunda equação, 3x mais y igual a 4. Eu quero que vocês representem graficamente. O que é que você vai fazer? Você vai atribuir valores para x, tá? Então, eu vou atribuir os valores 0, 1 e 2. Tá? Os números que você quiser, você atribui para x. E aí você vai pegar a equação 2x menos y igual a 3. Lembrando que eu estou fazendo aqui apenas o item A, tá? E você vai atribuir valores para x. Eu vou começar atribuindo para x o valor 0, tá? Se eu fizer o x igual a 0 e substituir nessa equação aqui, vai dar 2 vezes 0 é 0, menos y igual a 3. 0, né? Não precisa colocar, fica menos y igual a 3. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar y igual a menos 3. Então, meu primeiro ponto é o ponto 0 e menos 3. Eu vou lá na reta e olho onde o x é 0, o x é 0 aqui, ó, e o y é menos 3, né? O x é 0 nessa linha aqui, todo canto que está aqui o x é 0, e o y vale menos 3. Então, esses dois pontos se encontram bem aqui, tá? Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto. Próximo passo, eu vou pegar o x e agora eu vou trocar por 1. Aqui, no lugar de ser um 0, agora vai ser 1. Eu vou fazer essas contas. 2 vezes 1, 2. Vou pegar esse 2 e vou passar para o segundo membro. Vai ficar menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. Né? E quando eu multiplicar por menos 1, o y vai ser menos 1. Então, eu tenho o par ordenado 1 e menos 1. O x vale 1
E o y vale menos 1. O x vale 1 aqui, ó, e o y vale menos 1. Onde é que esses dois pontos se encontram? Esses dois pontos se encontram nesse pontinho aqui, certo? Ó, bem aqui. E aí eu vou para o próximo ponto, onde o meu x vale 2. Então eu vou trocar isso aqui pelo 2. Eu fico com 2 vezes 2, 4. Passa para o segundo membro, menos 4. 3 menos 4 é menos 1. Certo? Quando eu multiplicar por menos 1, vai dar 1. Então, o par ordenado 2 e 1. Onde é que fica o par ordenado 2 e 1? O par ordenado 2, encontrando-se com 1, eles se encontram bem aqui. Pronto, é só você passar a régua e ligar esses três pontos. Está feita o gráfico da equação. Vamos para a segunda equação. Na segunda equação, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escolher os mesmos pontos. Tá? Eu vou escolher o 0, o 1 e o 2. E aí vou pegar a equação e vou substituir o x por 0. Tá? Então eu tenho 3 vezes x. Quanto é que vale x? X vale 0, é o primeiro ponto. Mais y igual a 4. 3 vezes 0 dá 0. Mais y igual a 4. Né? Passar o 0 para lá, maior besteira do mundo, mas vamos lá. Então y vai dar 4. Par ordenado 0 e 4. Onde é que fica o par ordenado 0 e 4? O par ordenado 0 e 4 fica bem aqui. Certo? Ó, bem aqui, em cima do eixo y. Sempre que o x é 0, eu vou ficar em cima do eixo y. Próximo ponto, eu vou trocar o x por 1. Note que não muda muita coisa não. Aqui vai ficar um 3. 3 vezes 1 é 3. Esse 3 vai passar para o segundo membro, menos 3. E 4 menos 3 vai dar 1. Eu vou ter o par ordenado 1 e 1. Onde é que fica o par ordenado 1 e 1? x1, y1. Aquele ponto que quase ninguém erra, né? E, por fim, eu vou trocar o x agora por 2. Aí eu tenho 3 vezes 2, 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. Par ordenado 2 e menos 2. Onde é que fica o par ordenado 2 e menos 2? É 2 para x e menos 2 para y. Eles se encontram mais ou menos por aqui. Tá? Aqui não, cuidado para não deixar arriscado aí. Aí você passa a régua passando por esses 3 pontos. Ok, pessoal? Só isso que se faz para construir um gráfico. Vamos à próxima questão. Questão de número 8, quer que você classifique os sistemas. A maneira mais fácil de classificar um sistema é utilizando o método da adição. Se der 0x, 0y e 0 é indeterminado. Tá? Se der ou 0x ou 0y, né? Aliás, se der 0x, 0y e um número aqui diferente de 0, é impossível, tá? E se der qualquer um dos dois aqui diferente de 0, né? Se der aqui diferente de 0, diferente de 0x, ou o y diferente de 0y, tá? Um dos dois diferente do 0, e aqui pode ser qualquer número, ela é possível e determinada, tá? No caso, possível e determinado, tá? Então, são essas três possibilidades. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essas equações aqui. De preferência, pelo método da adição. Vou fazer aqui embaixo. Para a primeira resolver pelo método da adição, é só subir o 2, descer o 1 e trocar o sinal de um deles. Tanto faz, tá? Então, em cima eu multiplicaria por menos 2. Eu estou fazendo o item A aqui, certo? Vai ficar menos 2. Vai ficar mais 2y e vai ficar menos 6. Se eu multiplicar embaixo por 1, vai ficar 2x mais 3y igual a 6. Se eu somar, aqui vai zerar, mas aqui não vai zerar. Ó. Aqui não zerou. Quando ou x ou y é diferente de zero, ela é possível e determinada. Tá? Vamos fazer a letra B. A letra B, mesma coisa. Tá? Fazer a letra B. A letra B eu poderia muito bem subir o 4 e descer o 2. Mas como o 4 é múltiplo de 2, eu poderia apenas subir o 2 e descer o 1 para ter 4, tá? Mas vamos lá fazer do jeito que eu expliquei em sala, né? Todo mundo associou sempre fazer assim e troca o sinal de um deles. Então eu vou trocar o sinal de sempre.
Então, em cima ficaria menos 8x mais 4y igual a menos 20. O de baixo ficaria 8x positivo menos 4y igual a... Eita, estou misturando aqui os itens. 4 vezes 5, 2 vezes 6, 12, né? Aí fez a reta, aqui vai dar 0x, aqui vai dar 0y, e aqui vai dar menos 8, que é o número diferente de 0. 0, 0 diferente de 0. 0, 0 e um número que não seja 0. Isso é impossível, ok? E vamos à letra E. Mesma coisa, desce o 6, sobe o 3, apesar de poderia fazer só por 2, né? E troca o sinal de um deles, tá? Tanto faz, trocar o de baixo. Então, em cima eu vou multiplicar por 3, vai ficar 18x. Lembrando que eu poderia só pegar o de baixo e multiplicar por 2, tá? Aqui vai ficar 18x menos 3 vezes 4, 12y, mais 30, né? E embaixo vai ficar menos 18x mais 12y igual a menos 30. Eu lembro que o de vocês não estava assim não, mas vamos lá. Passou a régua aqui. Aqui dá 0. Aqui dá 0. E aqui dá 0. Indeterminado. Ok, pessoal? Vou pegar o TD para dar uma olhada. Para mim não tinha dado isso não. Vamos lá. Então, pessoal, estava olhando ali no TD. Só para fazer uma correção, né? Aqui eu acho que eu já tinha corrigido no meu. Aqui tem um mais no TD de vocês, né? Então, aqui tendo mais, a única coisa que vai ser alterada, né? Vai subir, descer o 6, subiu o 3, eu troquei o sinal de cima, né? Só para ficar bem entendido e corrigido igual o TD de vocês. Então aqui daria mais 12y igual a menos 30. E aqui embaixo tem 18x mais 12y igual a 30. Quando eu somasse aqui, esse aqui daria 0, aqui não dá 0 e aqui dá 0. Como tem um que não dá 0, isso aqui é um sistema possível e determinado, tá bom? Eu devo ter feito a correção no meu TD, porque eu queria que fosse uma de cada, tá? Então fica corrigido aí igual o TD de vocês, mas mostrei os 3 casos para vocês, tudo bem? Vamos lá, para a próxima. Questão número 9 diz assim: a escola aplicou um provão para os alunos concludentes do nono ano do ensino fundamental, contendo 50 questões. Cada aluno ganhava 4 pontos para cada resposta correta e perdia 1 ponto para cada resposta errada. Se Eduardo fez 130 pontos, qual o número de questões acertadas? Então, nós temos aqui dois tipos de questões: aquele acerta e aquele erra. Eu tenho um total de 50 questões, tá? Então, as quantidades, né? A mais E igual a 50. Acertou, errou, 50. Total de pontos, 130. Quando ele acerta, o problema diz que ele ganha 4 pontos. Então, 4 vezes o que ele acerta, 4A. Quando ele erra, ele perde um ponto, só um pontinho. E ele ficou com 130 pontos. Qual é a quantidade de questões acertadas por Eduardo, né? Aqui, pessoal, não vou subir 4, descer 1 e trocar sinal, não. Preste atenção, ó. Os que têm a letra E já são opostos. Então, você já pode passar a régua direto, tá? Então, 5A cortou, né? Igual a 180. Então, ele acertou 180 dividido por 5. Ele acertou 36. Como o problema quer saber quantas ele acertou, já acabei o problema. Se o problema também perguntasse quantas ele errou, era só você subtrair de 50, que daria 14. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. O perímetro de um terreno retangular, lembre-se de um terreno retangular. O perímetro dele é 48. E a medida do comprimento é o triplo da largura. Então, eu poderia chamar isso aqui de C, isso aqui de L. Né? E o perímetro seria 2C mais 2L igual a 48.
E ele fala que o comprimento é igual ao triplo da largura. Eu teria um sistema que eu iria resolvê-lo pelo método da substituição. Eu ia trocar o C, né? Eu tenho aqui, igual a 48, e eu trocaria o C por 3L. Tá? Igual a 48. Aí daria 6L mais 2L igual a 48, que daria 8L igual a 48, que L seria 48 por 8, L seria igual a 6. E, consequentemente, o comprimento seria o triplo de 6, 18 metros. Essa é uma maneira de fazer. As pessoas poderiam pensar, não vou nem fazer isso por sistema, né? O perímetro é 48 e aqui é x, o comprimento é o triplo da largura. Chamei a largura de x, o comprimento seria 3x. Aí faria x mais 3x mais x mais 3x, que daria 8x igual, né, a 48. X igual a 48 dividido por 8. X continuava sendo 6. Né? 6 é a medida do lado menor. E a do maior, 3 vezes 6, 18. As mesmas respostas, tá bom? Então você pode interpretar de várias maneiras. Vamos ao próximo problema. Em um clube, há dois tipos de público, né? Os sócios em um clube, né? E os não sócios. Durante o evento da virada do ano, o clube decidiu fazer uma festa em que os sócios pagariam R$ 50 e os não sócios R$ 120. O problema se assemelha a das cédulas, tá? Problema de dinheiro sempre vai ter uma cédula de um valor, uma cédula de valor. Ou um pessoal que vai pagar um valor e outro pessoal que vai pagar outro valor. Tá bom? Se havia um total de 300 pessoas e que foram arrecadados 22.700, qual o número de sócios e não sócios que foram à festa? Então, sócios eu vou chamar de S e não sócios eu vou chamar de N. Total de pessoas, 300. Os sócios não sócios. Os sócios pagam quanto? Eu vou começar com os não sócios, tá? Só porque o número é... Ah, não, sócios que pagam menos, né? Os sócios pagam só 50. E os não sócios pagam 120. Totalizando 22.700. Está aqui o meu sistema. Ok? Isso aqui eu só fiz de tarde, se eu não me engano, né? Eu, em vez de trabalhar com 50, 120 e 2.000, eu dividi por 10, tá? E dividir por 10 é só cortar um zero. Então, se eu dividir aqui por 10, eu vou ficar com números menores. Eu vou ficar com 5S12N igual a 2.270. Eu posso fazer isso. E aí sim, agora eu vou subir o 5 e descer um e trocar o sinal de um deles, tá? Trocar o de 5. Por quê? Porque eu fiz. Então, você escolhe. Eu vou multiplicar em cima por menos 5, né? 3 vezes 5, 15, com mais dois zeros e um sinal de menos na frente. E embaixo eu vou multiplicar por 1, que é só repetir. Aqui dá 2270. Está aqui o meu novo sistema, que será resolvido pelo método da adição. 12 menos 5 dá 7. 2.270 menos 1.500 aqui vai dar 0, vai dar 7, vai dar 7 e não vai dar nada. Então n é igual a 777 dividido por 7. O número de não sócios são 110. Como são 330, se os não sócios são 110 e eu tiro de 300, os sócios serão a diferença entre esses dois números, que dá 190 sócios foram nessa festa. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. 12. Novamente, problema de questões. Em uma prova de 10 questões, o candidato recebe 3 pontos por cada resposta certa e perde 2 pontos por cada resposta errada, né? Respondido não corretamente. Se a Alice obteve 15 pontos, quantas questões ela acertou? Então, nós novamente temos questões certas e erradas. E essas questões são 10 questões. Cada vez que ela acerta, ela ganha 3. Cada vez que ela erra, ela perde 2. E ela ficou com 15 pontos. Meu sistema está feito. Sobe o 3
Apesar que aqui seria melhor usar o E, mas vamos lá. Sobe o 3, desce 1 e troca o sinal de um deles. Em cima será multiplicado por 3. Embaixo será multiplicado por menos 1. E multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. Passou a régua, cancelou. Aqui dá 5 é igual a 15. Então, E vai ser igual a 15 dividido por 5. Ela errou 3. Como são 10 questões e ela errou 3, ela só pode ter acertado 7. Ok? Mais uma questão resolvida. Vamos à próxima. Questão 13, nós temos aqui, né, ele quer saber quantos números inteiros e positivos satisfazem a equação. Bem, eu tenho que resolver a inequação para saber isso, né? Como tem frações, vamos tirar o MMC. 2 e 3 são primos, então é o produto deles. Divide no denominador, multiplica no numerador. 6 divide no denominador, multiplica no numerador. Fazer devagarzinho para não errar. E se o numerador é 0, quando eu multiplicar e dividir 0 por qualquer número, vai dar 0, né? Cancelo os denominadores. Eu vou ficar com 3x. Aplico a distribuição aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. No caso, menos 14. Os que têm x de um lado, os que não têm do outro. Quem mudar de membro muda de sinal. X é menor ou igual a 14 sobre 7. X é menor ou igual a que 2. Se eu fosse representar na reta, né? Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Para cá é o menos 1, menos 2. Onde é que eu colocaria o 2? Né? O 2 seria aqui. Bolinha fechada no 2. E eu vou riscar, né? Bolinha, ó, bolinha, para não falar um bolão aqui. E eu vou riscar para a região que está antes do 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele quer uma pergunta bem específica. Quantos números inteiros e positivos satisfazem? Os que são inteiros e positivos, né? Positivo é para cá. Para cá são os positivos, para cá são os negativos. O zero não é nem positivo nem negativo. Então, os inteiros que satisfazem a condição são os números 1 e 2. O 2 faz parte porque a bolinha está fechada. Então, os números que são inteiros positivos são o 1 e o 2. Resposta: quantos números? 2. Tá? A observação importante: se essa bolinha fosse aberta, né, e esse cara fosse para cá, eu teria o 2 aqui, só que o 2 não faria parte da minha solução. Aí a resposta seria apenas 1. Aí 1, né? Ou coisa, resposta 1 número ainda. Cuidado com a bolinha, aí o elemento pertence ou não pertence ao conjunto, ok? Questão de número 14. Represente na tela real as soluções das inequações. Então vamos lá. Primeira inequação, item A. Eu tenho 2x mais 5 menor que 11. Basta. Inequação se resolve igual à equação, né? Então vai ficar 2x menor que 6. X menor que 6 sobre 2. X é menor do que 3. Aí você vai para a reta, tá? Vai colocar num ponto o 3. E eu quero menor que 3. Transforma isso aqui numa seta. Está apontando para cá, tá bom, pessoal? Então, você vai riscar para os números que são menores do que 3. Ok? Letra B, mesmo princípio. Vou lá resolver o item B. 3x menos 4 menor ou igual que 19. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Isso aqui vai dar 23. X é menor ou igual que 23 sobre 3. O que é que eu vou fazer? Nada além de colocar numa reta. 23 sobre 3 dá mais ou menos 7. Né? Então, bolinha fechada no ponto 23 sobre 3. E vou riscar para onde é menor do que o 23 sobre 3. Ok? Letra C. Letra C, eu tenho uma equação com parênteses. Não esqueça que a prioridade são para os parênteses. Então, vou distribuir 3x mais 6 menos 10x mais 5, maior que zero. Todos os que têm x ficam no primeiro membro. Todos os que não têm x vão para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Somou de um lado, somou do outro. Menos 7x menos 11. Como o que multiplica x está negativo,
Vou multiplicar por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, acontece a única diferença para a equação. O que era maior vira menor. Então, x é menor que 11 sobre 7. Boto a retinha, marco onde vai ficar o 11 sobre 7, certo? Bolinha aberta e vou riscar para o menor do que 11 sobre 7. Letra D é uma inequação simultânea. Como é que você faz inequação simultânea? Você faz primeiro uma inequação, que vem antes e depois do sinal. Ó. Então, primeiro você vai fazer 2 menor que 3x menos 1. Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Menos 3x menor que menos 3. Multiplica por menos 1, 3x maior que 3. X maior que 3 sobre 3. X maior do que 1. Tá? Então você vai lá na reta e vai marcar, vou dizer que o 1, mais ou menos por aqui. Vou fazer a segunda inequação, tá? Essa aqui foi a primeira. Como é que é a segunda? A segunda você usa a segunda região aqui, tá? Então, vou apagar aqui e vou usar a segunda inequação, que seria essa parte aqui. Certo? Então, eu ficarei com 3x menos 1 menor do que 8, que vai ficar 3x menor que 8 mais 1, ou seja, 3x menor do que 9, x menor que 9 sobre 3, x menor que 3. Então, na outra equação, eu vou representar na reta o ponto 3. Como o número 1 é o menor, né, ele vai ficar mais à esquerda, tá bom? Então, eu vou colocar o 1 bem aqui, bolinha aberta no 1, e eu vou riscar para os maiores do que 1. Olha, aqui virou uma seta, né? Essa seta está apontando para onde? Está apontando para lá. Então eu vou riscar os números que são maiores do que 1. Mesma coisa com o 3. Bolinha aberta no 3. O 3 eu vou colocar aqui, bolinha aberta no 3. E vou riscar para onde é maior do que o 3, tá? E na terceira reta, você vai dividir as regiões nos pontos marcados e ver qual é a região que está marcada nos dois intervalos ao mesmo tempo. A única região que está riscada nos dois ao mesmo tempo é essa região aqui, que é justamente entre os 1 e o 3. Essa é a resposta do meu problema. O x serão os números entre o 1 e o 3. É um intervalo que tem começo e tem fim. Ok, pessoal? Questão 15 diz o seguinte: o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeira, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeira custa R$ 13,44 e cada quilômetro rodado custa 90 centavos, determine a distância máxima que se pode percorrer com R$ 20. Ou seja, o meu custo, né, tem que ser menor ou igual a R$ 20. Mas como é que é formado esse custo da passagem ou do transporte, né? Esse custo é formado por duas partes. Eu tenho uma parte fixa, né, que é de R$ 3,44, mais 90 centavos por quilômetro rodado. E vou chamar X de quilômetros rodados, tá bom? Então, isso aqui tem que dar menor ou igual a 20. Então, nós temos uma inequação, ok? Então, tudo que tem X você vai deixar no primeiro membro, e tudo que não tiver x você vai passar para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Ok? Então vamos fazer a subtração de 20 menos 3,44. Então vai ficar 0,9x menor ou igual que 20 menos 3,44 vai dar 16,56. O 0,9 é 90, tá? Esse zero depois da vírgula não faz diferença. Eu vou até colocar o outro zero aqui, porque ele acaba sendo cancelado ali. Então vai ficar menor ou igual que 16,56 dividido por 90, 0,90. Eu não sei dividir com vírgula, então não divida. Igual as casas já estão iguais. E aí faça a divisão de 1656 por 90.
Isso vai dar 16,17777 dízimo periódico. Se você pode arredondar para igual, não, né? Menor ou igual a 16,2 aproximadamente, ok? Poderia perguntar, né, qual é a distância em quilômetros inteiros, seriam 16 quilômetros, tá? Então, fica aí a questão número 15. Vamos para a questão de número 16. A questão de número 16 diz assim: João poupou R$ 1.250 para sua viagem de férias, né? Desse montante, 375 serão gastos com passagem. O resto será usado no pagamento de refeições e diárias de hotel. Supondo que João pretende passar 30 para gastar, né, R$ 30 por dia com refeições. Por quantos dias ele pode se hospedar se um hotel, né, com uma diária em um hotel com uma diária de R$ 75? Então, pessoal, a permanência dele, né, tem que ser no máximo, tem que ser menor ou igual ao que ele tem, né? Vamos falar assim, o custo da viagem, né, tem que ser menor ou igual a 2.550, né? O máximo que ele pode gastar seria 2.550. Vamos pensar assim desse jeito. Só que essa viagem, ela tem os 375, que é a passagem, mais duas coisas que vão depender da diária, né? A refeição, que ele vai almoçar todo dia, lógico, né? Vai fazer as refeições dele todo dia, e a hospedagem, que também vai ter que se hospedar todo dia. Então seria 30x mais 75, né? 35 por dia e 75, 30 por dia e 75 também por dia. Que você pode somar logo esses dois valores, hospedagem mais refeição. E isso tudo tem que ser, né, menor ou igual que o que ele pretende gastar, que é 1.250. Olha vocês indo para a sala aí. Bem, então vamos somar aqui o 30 mais o 75, mais o 50, né? Eu vou ficar com 105x menor ou igual a 125, tá? E aí vamos, tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, né? Eu vou ficar com 105x menor ou igual que 1.250 menos 375, que vamos ficar com 105x menor ou igual a 875, e que x vai ser menor ou igual que 875 dividido por 105. Isso aqui vai dar x menor ou igual que 8,333333333. Então, ele consegue passar até, né, o máximo são 8 dias, tá? Ainda sobra dinheiro para ele beber água. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Questão de número 17 diz assim: duas pequenas fábricas de calçados A e B têm fabricado respectivamente 3.000 peças e 11.000 pares de sapatos por mês. Se a partir de janeiro a fábrica A aumentar sucessivamente a produção em 70 pares por mês e a fábrica B aumentar sucessivamente a produção em 290 pares por mês, a partir de quando a produção da fábrica B superará a produção da fábrica A? Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever que a fábrica A, a produção dela são 3.000 pares de sapato. Só que ela vai aumentar em 70 por mês, não é isso? Enquanto que a fábrica B, a produção dela é só de 1.100 pares de sapatos. Só que ela vai aumentar em 290 por mês. Certo? Ele quer saber quando é que a produção da fábrica A e B superará a produção da fábrica B. Ou seja, ele quer saber quando é que B vai ficar maior do que o A. Bem, eu tenho aqui apenas uma equaçãozinha simples, uma inequação, né? Onde eu vou escrever assim o B e o A
eu vou escrever dessa forma e vou resolver essa equação. Tudo que tem x para o primeiro membro, tudo que não tem x para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Aqui vai dar 2.220x maior que 1.900. Então, x é maior do que 1.900 dividido por 220. Vou cortar o zero, tá bom? E x vai ser o resultado da divisão, igual não, né? Maior que 190 dividido por 22. Que vamos ter o quê? Nós vamos ter 8,63636363, dízima periódica. Isso quer dizer que a produção da fábrica B só vai superar a fábrica A depois do 9º mês. Se você quiser fazer um teste, pessoal, seria só você substituir aqui o x por 9, tá? 7 vezes 9 dá 63, né? No caso, 630. Com mais 3.000, isso aqui daria 3.630. Quando eu fizer aqui 1.100 mais 29 vezes, 290 vezes 9, 290 vezes 9, isso me dá 2.610. Na hora que eu somar 2.610 com 1.170, isso vai me dar 3.710. Note que superou a produção da fábrica A. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos agora à questão número 18. A questão número 18 diz o seguinte, né? Termina o valor de x, né? Aqui nós temos um ponto e esse ponto tem duas semirretas, tá bom? A semirreta PA e a semirreta PB. Essas duas semirretas, elas encontram, né, em apenas um ponto da circunferência. Então elas são duas semirretas tangentes. Consequentemente, os segmentos PA e PB são congruentes. Então, para resolver, basta dizer que 5x menos 7 é igual a 2x menos 20. Trazendo os termos que tem x para o primeiro membro e levando quem não tem x para o segundo membro, eu vou ficar com 3x igual a menos 13, x igual a menos 13 sobre 3. Apesar de ser um número negativo, é a resposta desse problema, né? Ao colocar no lugar do x esse menos 13 sobre 7, encontraríamos um número negativo, que não condiz com um segmento, ok? Mas esse é o valor de x. Questão de número 19. Você tem que determinar os valores de x em cada uma das figuras, ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos à primeira figura e eu sei que se esse pedaço aqui é 10, esse pedaço aqui também é 10. E fazendo por cor, se esse pedaço aqui é 8, esse pedaço aqui também é 8. Consequentemente, no item A, x vai ser igual a 10 mais 8, que é 18. Na letra B, nós temos um desenho parecido. Isso daqui mede 8, então esse pedaço aqui mede 8. Da mesma forma, do outro lado, se esse pedaço mede 6, x, né? Esse pedaço aqui também mede x. Então, o pedaço x mais o pedaço 8 vão fechar no segmento 12. 12 menos 8, x vai ser 4. Ok? Letra C. Na letra C nós temos que, fazendo por cores, se esse pedacinho aqui é 6, esse pedaço aqui também é 6. Se esse pedacinho é 4, esse pedacinho aqui também é 4. Consequentemente, na letra C, x vai ser a soma dos dois pedaços, 10. Na letra D, se esse pedacinho aqui é x, essa parte também é x. Se esse pedaço é 5, nesse pedaço também é 5. Então, podemos ver que o pedaço x mais o pedaço 5 darão 18. Então, x é 18 menos 5. X é igual a
13. Ok, pessoal? Questão 20. Vamos usar a propriedade do quadrilátero circunscritível. A soma dos opostos, tá? Então, esse somado com esse, ou seja, 2x mais 12 mais 3x menos 2, vai ser igual à soma desse pedaço com esse, ou seja, 11 mais 24. Nós temos aqui uma equação, certo? Tudo que tem x vai ficar no primeiro membro, tudo que não tem x vai passar para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Né? 12 menos 2 dá 10, passa para o segundo membro, menos 10. Eu vou ficar com 5x igual a 25. Então, x é igual a 25 sobre 5. X vai dar 5. Ok? Vamos ao próximo. A letra B. De maneira análoga, eu posso muito bem dizer que x menos 2y mais 6 vai ser igual a x mais y mais 18. Se eu trouxer todo mundo que tem x ou y para o primeiro membro, vai ficar 18 menos 6. O x cancela com o menos x, vai ficar menos 3y igual a 12. Né? Vou multiplicar por menos 1, vai ficar 3y igual a menos 12. E y vai ser menos 12 sobre 3, portanto y é menos 4, tá? Só que eu não quero saber o valor de y, o problema é saber o valor de x. Bem, para tentar descobrir o valor de x, o que você poderia fazer é trocar o y aqui por menos 4, né? Então, se você colocar no lugar do y menos 4, aqui vai ficar x menos 4. E aqui ficaria x, 2 vezes 4 dá 8, mais 8. Só que na hora que você fizer isso, você vai ver que, mesmo que você faça x mais 6 mais 8 igual a x menos 4 mais 18, quando você trouxer o x para o primeiro membro e colocar, isso aqui dá 14, né? Isso aqui vai dar, isso aqui é um 8, então isso aqui vai dar 14 também. O segundo membro dá menos 14. Então fica 0x igual a 0. Isso é indeterminado. Ok? Questão 21 diz o seguinte, né? Duas cordas A, C e BD interceptam-se em um ponto interno a uma circunferência, admitindo que o arco AB, ó, que é arco, então esse arco aqui meça 100 e esse arco CD aqui meça 70, qual vai ser o valor de x? Como o x é um ângulo excêntrico interior, é a soma dos arcos dividido por 2. 170 sobre 2, isso vai dar 85 graus. Ok, pessoal? Rápido e fácil. Questão 22. A figura abaixo, os pontos A, B e C são pontos da circunferência central, né? Qual o valor de x mais y? Vou fazer de uma maneira diferente do pessoal da manhã que eu fiz do pessoal da tarde, né? No pessoal da manhã, foi um pouco mais extenso, o pessoal da tarde deu uma ideia e trabalhamos em cima dela. Então esse arco aqui é 118. Consequentemente, esse ângulo inscrito aqui, ele é 59, ok? Vamos guardar aqui, eu vou botar aqui fora para não me atrapalhar no meu desenho. Esse ângulo aqui é de 59. Se eu traçar essa reta aqui, ó, essa reta não, né? Vamos dizer assim, esse segmento, ele vai ser um raio também. Está indo da circunferência até lá. Se isso aqui é um raio, isso aqui também é um raio, esse triângulo é isósceles. Então aqui vai ser y. De maneira análoga, nesse outro triângulo aqui, que eu vou pintar de verde e azul não, o verde, que é copa. Vamos lá, esse triângulo aqui verde, ó, de maneira análoga, né? Aqui é raio e aqui é raio, então esse ângulo é igual àquele, vai ser x. Então, consequentemente, o x mais y vai ser 59, bem mais rápido
e bem mais prático do que o jeito que foi feito pela manhã, tá bom? Vamos à questão 23. Questão 23 diz assim: na figura abaixo, AB é o diâmetro da circunferência de centro O. Determine a medida do arco ADC. Eu quero saber a medida desse arco, aqui, do ângulo ADC, né? Eu quero saber a medida desse ângulo aqui, ó, ADC, esse ângulo verde. Para descobrir esse ângulo verde, eu preciso saber este arco verde aqui. Só que o que é o único pedaço que eu tenho do arco verde é esse ângulo aqui, que é 35. Consequentemente, esse pedaço aqui é 35. Mas eu sei... 35 não, né? 70. Porque ele é ângulo inscrito. Mas eu sei que esse pedaço aqui de baixo é uma semicircunferência. Então, se é uma semicircunferência, mede 180 graus. Pronto, os dois pedaços que eu precisava para encontrar o ângulo X eu tenho, que era o pedaço que mede 180 e o pedaço que mede 70. Somando esses dois pedaços, vai me dar 250. Dividido por 2, 125 graus. Ok, pessoal? Questão de número 24, pessoal. Determine o valor de x na figura abaixo. Novamente, nós temos aqui o x, que é um ângulo inscrito, tá bom? Eu teria que ter esse arco. Eu não tenho condições de eu descobrir esse arco, porque não há informação nenhuma. Sim, condições há, né? Mas seria mais fácil trabalhar no triângulo. Então eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus. Por que que eu sei disso? Porque aqui é o diâmetro, né? Isso aqui é o diâmetro. Então aqui embaixo eu tenho uma semicircunferência, ou seja, eu tenho 180 graus. E o ângulo inscrito vai ser a metade. Metade de 180 e 90. O que me dá um triângulo retângulo, onde eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, meu x vai ser igual a 180 menos 152. Fazendo 180 menos 152, x igual a 28 graus. Ok, pessoal? E a nossa última questão. Nós temos um ângulo aqui de 80, um ângulo excêntrico interior, né, formando esse 80, e um ângulo excêntrico exterior formando 25 graus. Então, nós sabemos que se o ângulo excêntrico interior, né, esse 80 graus, ele vai ser igual à soma dos arcos dividido por 2, o que vai me dar que x mais y igual a 160. Para utilizar o 25 graus, eu sei que ele é a diferença entre os arcos. Consequentemente, x menos y igual a 50. O que recai em um sistema, que é o conteúdo da prova. Vou cancelar os denominadores. 2x igual a 210. X igual a 210 sobre 2. X igual a 105. E se o x vale 105, né? Se o x vale 105, para chegar a 160, estão faltando apenas 55. Valor de x, valor de y. A soma dá 160, a diferença dá 50. Então, pessoal, estamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.